Estamos de volta com o debate para governador do Rio de Janeiro. Neste bloco, as perguntas serão sobre temas que eu vou sortear aqui nessa urna. Novamente, nesse bloco, cada candidato pergunta e responde uma vez. A ordem dos candidatos que perguntam já foi sorteada uma reunião com os assessores. Vamos ver então qual será o primeiro tema? Será educação. E quem abre esse bloco é o candidato Índio da Costa. Por favor, candidato, escolha para quem o senhor quer fazer a pergunta sobre educação. Eduardo Paes, por favor. 30 segundos, candidato. Bom, primeiro, deixar aqui claro que eu temo muito pelas sentenças que o juiz Itzel deu na época em que ele era juiz, porque ele devia condenar sem prova as pessoas. Mas vindo aqui para a pergunta sobre educação, eu queria saber o seguinte, Eduardo, você quebrou a previdência da prefeitura, eu deixei 2 bilhões e 400, agora tem 0 de recursos na prefeitura do Rio de Janeiro, na previdência. Deixou uma dívida de 1 bilhão 448 milhões de reais que sumiu. Uma dívida da prefeitura com as Olimpíadas que vai ser paga até 2042. Como é que você vai cuidar da educação assim? Muito bem, depois de ter participado de tantos governos, como bem lembrou o Tarcísio, né, inclusive além de você ter sido secretário do Cabral, seu vice também foi secretário do Cabral, mas ali, depois de ter participado de tantos governos, impressiona que você não conheça os números. A gente não deixou nenhuma dívida na prefeitura. Aliás, é importante dizer isso aqui, em 2015, 2016, o Brasil estava parado, quebrado. Todo mundo lembra aqui, que acompanhava o trabalho meu na Prefeitura do Rio, né, que a Prefeitura continuava pagando servidor em dia, mantinha seus investimentos, mantinha os fornecedores recebendo, né? Aliás, emprestava dinheiro para o governo do Estado, quando o Pezão já não tinha mais condição de pagar os hospitais, a Prefeitura do Rio municipalizou o Albert Rocha Faria na Zona Oeste, para não deixar a população desatendida, ou seja, a gente sempre teve condições, durante o meu governo, né, de pagar as contas em dia, de fazer tudo de maneira correta. Aliás, as agências de avaliação de risco, né, que são aquelas que avaliam como estão os governos, como estão as empresas, sempre colocou a Prefeitura do Rio numa situação excepcional. E aí a gente começa a ouvir essas histórias, de, olha, tem uma dívida, a gente deixou uma dívida menor do que a dívida que a gente assumiu, aliás, sendo justo. Desde o governo Conde, depois com o César Maia, depois comigo, essa dívida veio reduzindo. Em números atualizados era 14 bi, deixamos mais ou menos em 10 bi, né, uma dívida 60% das receitas correntes líquidas, quando a gente podia ter até 100%. Ou seja, a prefeitura a gente deixou arrumada e a população sabe disso, quando eu fui prefeito. É mentira, você sabe que você está mentindo. Eu sentei naquela cadeira, participei de vários governos, sim, com muito orgulho, e sei o que fazer e o que não fazer. Eu não quebraria a Previdência como você quebrou, não deixou nenhum centavo na Previdência Pública. Eu assumi com 270 milhões, deixei com 2 bilhões e 400 milhões. Muito bem, se é candidato com uma liminar que está sendo questionada pelo Ministério Público Federal, vai ser julgada. Mas mesmo que você passe por isso, você vai continuar respondendo na Justiça por crime de corrupção ativa, crime de corrupção passiva, formação de quadrilha, peculato, evasão de divisa. Então, eu te faço uma pergunta. Imagina agora você eleito governador. Na mesma situação do Michel Temer. Vai passar o governo inteiro utilizando a máquina pública para se defender? O governo inteiro usando do foro privilegiado para se defender? Se eu fosse você, Eduardo, eu estaria me defendendo e não sendo candidato. Isso não quer dizer que você esteja condenado, mas com esses processos todos, eu, no mínimo, não seria candidato. Olha, mas não vou atender teu desejo, não. Né? A gente entende seu desespero, entendo a sua irritação, você está brigando aqui com todo mundo, chamando os outros de mentiroso, deve ser algum desespero, tem que ter equilíbrio, né? A gente poder discutir os problemas do Estado. Eu tenho minha candidatura, estou aqui, aliás, ele acabou de perder quase toda a propaganda eleitoral gratuita que ele tem na televisão, porque ele ficou me chamando de ficha suja na propaganda eleitoral. Como eu não sou ficha suja, como eu não respondo a nenhum processo criminal, ao contrário do que ele tenta dizer... Por favor, pode continuar, candidato. Obrigado. Ao contrário, sempre respeitando regras, né? Ao contrário do que ele tenta dizer, ele acabou de ser condenado na Justiça Eleitoral, perdeu o direito de falar na televisão, porque ficou mentindo, né? A gente vai vendo que é um mentiroso aqui, né? Já lembraram aqui de algumas delações que o envolveram, histórias que o envolvem. Eu acho que o importante aqui é que as pessoas saibam, né, que nós vivemos um momento diferente do Brasil. Estou aqui disputando a eleição, aprovado unanimemente pelo Tribunal Regional Eleitoral, com um parecer favorável do Ministério Público Eleitoral no Rio de Janeiro.
Muito obrigada, candidatos. Podem voltar para seus lugares. Antes de passarmos para a segunda pergunta, o candidato Wilson Witzel foi citado na pergunta pelo candidato Índio da Costa. Ele pediu direito de resposta. Esse direito foi concedido. Então, daí mesmo da sua cadeira. O senhor, por favor, silêncio. Daqui? O senhor tem 1 minuto. Pode falar daí mesmo. O senhor está com o seu microfone aí. Sim. Pode ficar à vontade. 1 minuto e tem que se ater ao tema, ao que foi dito pelo candidato Índio da Costa. Bem, o candidato que se diz advogado, me parece que não fez exame da ordem. Se fez, não deve ter entendido bem o funcionamento da Justiça Federal e da Justiça do Brasil. Candidato, as minhas sentenças criminais, por acaso, foram mais de 2.000 sentenças criminais por quase 10 anos, quando fui juiz criminal aqui no Rio, em Vitória. Todas as minhas sentenças foram submetidas ao crivo do tribunal, que você acaba também de ofender. As minhas sentenças foram julgadas por desembargadores federais que estão hoje julgando deputados estaduais na Operação Cadeia Velha, aos quais você devia respeitar um pouco mais. E a maioria das minhas sentenças foram confirmadas pelo tribunal. Você está aqui mostrando um desequilíbrio emocional, já me ofendeu dizendo que eu usava fralda quando você estava na política, você não tem a menor condição de ser governador do Rio de Janeiro, Índio. E você ofendeu o nosso Tribunal Regional Federal. Eu faço um desagravo aqui ao nosso tribunal. Muito obrigada. Agora, então, por favor, candidato Tarcísio Mota, que é o segundo a fazer a pergunta nesse bloco de tema determinado por sorteio. E o tema é saneamento. O senhor escolhe perguntar para quem? Ao Romário. Candidato Romário, por favor, pode se aproximar. O tema agora, então, é saneamento. Candidato Tarcísio, 30 segundos para a sua pergunta. Peço silêncio na plateia, por favor. Romário, saneamento é um dos problemas mais graves, em especial para a população mais pobre do Rio de Janeiro. Na Baixada Fluminense, por exemplo, muita gente não tem água tratada em casa e não tem coleta de esgoto. Quais seriam suas propostas para resolver o problema do saneamento básico no estado do Rio de Janeiro? Bem, candidato, primeiramente eu, mais do que ninguém aqui, posso afirmar para você que conheço a falta de saneamento básico. Eu, quando criança, pisei muito em esgoto céu aberto e automaticamente tive que usar hospitais públicos. Então, esse é mais um motivo que eu venho dizendo durante a campanha, que eu sou o único real que conheço os problemas do Rio. Saneamento básico a gente tem que trabalhar hoje junto com a SEDAI. A SEDAI será, com certeza, um órgão importante que nós temos nos nossos estados e através de concessões públicas com parcerias públicas-privadas. Nós sabemos que existem muitos lugares, muitas favelas, muitos lugares, não só aqui na grande capital, como na Baixada e principalmente no interior, que precisa de um olhar diferente do governo e precisa realmente que esse tipo de problema seja saneado. Eu tenho essa consciência, eu acredito que a gente, com uma atenção especial e com essas PPPs que a gente fará essas concessões, a gente pode definitivamente melhorar, sanear e tirar esse problema, não definitivamente, desculpa, ajudar essas pessoas, essas crianças, esses jovens, inclusive saneamento, quando a gente fala em saneamento básico, a gente fala também em saúde. Então, a gente vai se preparar para atacar esse grande problema que é do nosso estado, com certeza. Olha, Romário, eu concordo com grande parte do que você falou aqui, não tenho grandes discordâncias. A gente tem sempre que tomar o cuidado nessa história de ser o único daqui, o único dali e lembrar da história. Eu venho de família pobre, também tinha na minha casa que furar um poço artesiano porque não tinha água, era uma dificuldade danada, sofri com as enchentes em Petrópolis, sou morador da Serra. Nós todos conhecemos os problemas do Rio de Janeiro. A SEDAI tem hoje aprovados 2 bilhões de reais para fechar as obras do Guandu 2, que serão fundamentais para a Baixada Fluminense, para que o morador da Baixada Fluminense tenha água tratada e coleta de esgotos. Isso será prioridade para a gente, até porque essa é uma excelente política para movimentar a economia do Estado, gerar emprego e renda, e também uma excelente política de promoção à saúde. Cada real investido em saneamento são R$4 a menos que se gasta em saúde. São dados da Organização Mundial de Saúde. E tem efeitos, inclusive, por exemplo, na educação. Muitas escolas em Caxias, das quais eu dei aula, não têm água tratada e tem que dispensar os alunos antes da hora. Portanto, saneamento é vida, é direito. Concordo plenamente com você, candidato. Mas antes de seguir esse assunto, eu queria só dizer para a candidata Marta Tiburi que a gente vai cortar gastos realmente onde precisa cortar. E, candidata,
O nosso servidor vai ser pago todo quinto dia útil do mês. E a gente vai colocar o dinheiro, a verba pública, aonde realmente tem prioridade. E a pessoa com deficiência, no meu mandato, ela terá prioridade. Ok, só tem mais 30 segundos. Posso Tá encerrado? Não, é só na réplica dele. O candidato, então, voltando ao nosso assunto, com certeza, só discordo de uma coisa que você acabou de falar aqui. Todos aqui conhecemos o Rio de Janeiro. Não, eu não sabia dessa sua infância, então apenas 2 aqui, a partir de agora, no meu conhecimento, realmente conhecem o que é a realidade do estado do Rio de Janeiro. Ok, obrigada, candidatos. Volto a pedir à plateia, por favor, que faça silêncio. Vamos à próxima pergunta do candidato Pedro Fernandes. O senhor pode ir se aproximando, eu vou sortear aqui o tema da pergunta. Será sobre meio ambiente. O senhor escolhe perguntar para quem, candidato? Perguntar para o candidato Tarcísio Mota. Ok, candidato Tarcísio ainda não respondeu. Pode se aproximar. Nosso tema é meio ambiente. Candidato Tarcísio, a SEDAI é uma empresa muito importante para a gente avançar no meio ambiente do estado do Rio de Janeiro. Ela é uma empresa que, a partir do ano que vem, já vai deixar cerca de 800 milhões de reais, que é totalmente possível trabalhar para fazer com que metade desse valor sirva para pagar o empréstimo que foi feito de 2,9 bilhões de reais com o Estado e os outros 400 milhões de reais para que a gente possa avançar no saneamento básico do Estado do Rio de Janeiro, não só no abastecimento de água, mas principalmente no tratamento de esgoto. Quais são as suas propostas em relação a essa área? Então, excelente, Pedro. Muito obrigado pela pergunta. Para nós, a SEDAI tem que ser mantida estatal e pública. Ela é uma empresa, como você muito bem diz, que traz, inclusive, recursos para o Estado do Rio de Janeiro. É preciso rever esse acordo criminoso que foi feito, o chamado regime de recuperação fiscal, para garantir que a SEDAI, estatal e pública, possa, inclusive, ter sua qualidade melhorada. Inclusive no próprio trabalhador da SEDAI, que tem o conhecimento necessário do que a gente precisa para a questão tanto do tratamento de água quanto para o serviço de esgoto. É preciso, por exemplo, melhorar o contrato que a SEDAI tem com alguns municípios. Tem problemas, por exemplo, no município de Valença. Eu estive lá e muitos moradores vieram reclamar da tarifa de água, da falta de transparência. Nós, com planejamento, transparência e participação, poderemos resolver esses problemas. E como o assunto é meio ambiente, é importante também usar a questão do conhecimento técnico da SEDAI para tratar os chamados mananciais de água. Não é só a questão, inclusive, do tratamento da água como está, é preciso preservar as fontes de água. O Rio Paraíba do Sul, fundamental para o estado do Rio de Janeiro inteiro, não tem as suas medidas que são propostas pelo chamado Comitê de Bacia, atendidas pelo governo do estado. Ele ignora. Os comitês de bacia são fundamentais porque tem participação técnica das universidades, da sociedade civil, para preservar as fontes de água, para que a gente não tenha crises de abastecimento, como ali do lado em São Paulo sempre tem, aqui a gente quase teve. Muito bem, candidato. Além de manter a SEDAI pertencente ao governo do estado do Rio de Janeiro, a gente vai avançar na educação ambiental dentro das escolas. É muito importante que a gente faça esse trabalho para educar as pessoas da importância do meio ambiente. Além disso, a gente tem que potencializar o turismo ambiental, que vai gerar receitas para poder financiar esse tipo de política pública que é muito importante em relação à educação ambiental. Mas, focando um pouco mais na questão da SEDAI, é muito importante a gente poder avançar fazendo com que a Ilha de Brocoió, que é a residência de verão do governador, veja lá se tem necessidade do governador ter mais, além da residência oficial, que eu vou acabar também, a residência de verão, que a gente vai ceder ao UERJ, que tem interesse em assumir esse espaço, para que, financiado pela SEDAI, faça ali o programa de estudo das águas da Baía de Guanabara, para que a gente possa implementar, de fato, um programa de despoluição da Baía de Guanabara, que vai ser muito importante para voltar a ter atividades turística, de pesca, aquaviária, enfim, uma série de outras coisas que é muito importante na Baía de Guanabara. Com certeza, a articulação da questão dos parques estaduais, das áreas de preservação, com as escolas, com as comunidades locais e até com a atividade turística, de forma responsável, com responsabilidade socioambiental, é decisivo para que a gente possa avançar. Isso significa tentar e fazer, e é preciso fazer isso rapidamente, uma mudança completa no modelo de desenvolvimento. Esse modelo da máfia do MDB trouxe, por exemplo, a TKCSA
para a Zona Oeste do Rio de Janeiro, que ocasionou chuva de prata sobre os moradores da Zona Oeste, causando transtornos, inclusive, na saúde. Meio ambiente tem uma relação direta com a questão da saúde. Se gastou os tubos, se recebeu muito dinheiro externo para despoluir a Baía de Guanabara, e a Baía de Guanabara ainda está dessa forma. É preciso, por exemplo, defender as comunidades quilombolas, ribeirinhas, camponesas, que preservam o ambiente, que são capazes, inclusive, de uma relação com o ambiente fundamental e ainda produzem agricultura orgânica, agricultura agroecológica, que também é promoção de saúde para os moradores do Rio de Janeiro. Meio ambiente, saúde, vida, é o que todos nós queremos. Obrigada, candidatos. Candidata Márcia Tiburi, por favor, pode se aproximar? O tema da pergunta agora será recuperação fiscal. A quem a senhora escolhe fazer a pergunta? Índio. Candidato Índio da Costa. Por favor, qualquer um dos lados, fique à vontade. Nosso tema agora é recuperação fiscal. A senhora tem 30 segundos para fazer a sua pergunta. Estou um pouco preocupado porque eu estou à esquerda dela, para quem está vendo Por a favor, televisão. sua pergunta, candidata. São 30 segundos só, né? 30 segundos. Então, eu queria saber qual é a sua proposta para recuperar a nossa situação fiscal no estado do Rio de Janeiro, considerando que sem isso não será possível governar esse estado. A nossa situação é a pior, é uma das piores do Brasil, e não há nenhuma perspectiva de melhora, senão a partir de uma discussão com o governo federal. Qual é a sua proposta? Obrigado, Márcia, pela pergunta. Bom, recuperação fiscal, você tem que dar uma olhada dos dois lados, né? Receita e despesa. A nossa receita, ela está comprometida, porque o PMDB tomou conta, a LERJ tomou conta da arrecadação do Estado e vem dominando há muitos anos a Secretaria de Fazenda. Então, a primeira coisa é resolver despolitizar a Fazenda. Segundo, deram isenções fiscais considerando decisões políticas e não técnicas. Então, empresas que têm isenção fiscal, que não geram emprego, que não atraíram cadeia produtiva e, sobretudo, a falta de segurança pública, né? Sem segurança pública, você não vai destravar a economia, não vai atrair investimento e não vai, então, aumentar a arrecadação. Agora, o plano de recuperação fiscal ele tem que ser revisto. A minha proposta hoje é de 3 anos mais 3 anos, é basicamente um acordo para pagar a União, né? Não tem ali nenhuma preocupação com a sociedade, um governo caindo com outro governo cambaleante, o governo do Estado, o governo federal, fizeram esse acordo só para garantir que se chegasse até o final do ano, sem ter uma revolução aqui no Estado do Rio de Janeiro, sem os servidores receberem. Mas é importante incluir a sociedade que paga imposto e que ficou de fora desse acordo com o governo federal, que tem acesso, tem que ter acesso aos hospitais que curem, escolas que ensinem, a um efetivo enorme da segurança pública que está trabalhando sem nenhuma condição. Então, enfim, tem que rever e a minha proposta é 10 anos, mais 10 anos, e com isso a gente tem tranquilidade de recuperar o Estado, pagar a conta com a União e inserir nesse acordo a sociedade. Bom, candidato, eu sempre acho engraçado quando vocês, que são liberais ou neoliberais, fazem esse tipo de discurso. E acho engraçado porque a gente precisa realmente melhorar o sentido do Estado. O Estado precisa tomar as suas responsabilidades e agir em consonância com os direitos da população no contexto de democracia. Nós estamos, nesse momento, enfrentando um embate entre a barbárie e a democracia, entre o autoritarismo e a garantia de direitos. E nós temos, nesse momento, o nosso futuro presidente Haddad, com quem vai ser muito fácil dialogar na direção da democracia. Vai ser mais difícil, com qualquer outro presidente, navegar na direção da democracia no futuro aqui do nosso país. E, nesse sentido, eu acho que seria muito importante a gente mudar, tirar esses candidatos do partido da farinha do mesmo saco, com todo o respeito do qual o senhor também faz parte, para a gente realmente mudar esse Estado. Candidata, sua tréplica. Muito bem, Márcia, você representa uma quadrilha que roubou o Brasil, né? O Haddad, ele é um desses membros da quadrilha, senão não teria sido escolhido para ser o candidato do presidente Lula. Ele está preso e de dentro da cadeia ele quer mandar no Brasil. E eu farei tudo que eu puder para não permitir. Assim como aqui no Rio de Janeiro, está o Sérgio Cabral preso, também querendo mandar no estado do Rio de Janeiro através do candidato dele. Não é possível a gente entregar o Brasil, o estado do Rio de Janeiro, na mão de grupos corruptos, corrompidos e que são grupos corruptores, né? É incrível. Houve ontem a delação do Palocci, onde ele fala claramente, o Lula sabia de tudo.
Então essa conversa de Lula livre, não. É Lula preso para dar um exemplo. Com Lula na cadeia, ele dá um exemplo. E eu tenho orgulho de ter aprovado a lei da ficha limpa, que tornou ele inelegível. Ele, o Dirceu, o Palocci e toda essa turma que foi para a cadeia, que você defende, como se nada tivesse acontecido. Vocês quebraram o Brasil. E o Michel Temer veio para o poder seu tempo acabou. através seu do tempo PT. acabou, candidato. Peço que o senhor volte para o seu lugar. Agora a candidata Márcia Tiburi, que foi citada, pediu direito de resposta. Esse direito foi concedido. Peço que a senhora, nesse 1 minuto de direito de resposta, se atenha ao tema, ao que foi dito pelo candidato Índio da Costa, quando ele citou a quadrilha formada pelo PT. Eu gostaria justamente de falar sobre isso. Não faço parte de nenhuma quadrilha. Faço parte do partido mais querido do Brasil, do maior partido da América Latina. Silêncio, o presidente por Lula favor. está preso de maneira injusta a partir de uma operação para impedi-lo de ser candidato e de se eleger. Haddad é um digno ex-ministro da Educação, o melhor ministro da Educação que o Brasil já teve. Eu sou professora, saí do PSOL e vim para o PT por gratidão pelo que o PT fez pelo meu país e por isso, com muita honra, eu sou candidata a governadora do estado do Rio de Janeiro e com a ajuda das pessoas vou conseguir resgatar o Rio de Janeiro dessa farinha do mesmo saco que está aqui fingindo esse debate, fazendo o espetáculo para o cidadão que eles consideram bobos, cidadãos que não são bobos e que vão provar no dia 7 quem é que é dono desse país. É o cidadão e a cidadã. Muito obrigada. Ok, muito obrigada, candidata. O candidato Índio da Costa também pediu direito de resposta. Esse pedido vai ser analisado. Eu volto com a resposta assim que nós tivermos. Vamos seguir aqui no nosso debate. Quem pergunta agora é o candidato Eduardo Paes. Por favor, candidato, aproxime-se. O tema é combate à corrupção. O senhor pode escolher perguntar para Márcia Tiburi, Pedro, candidato ou o candidato Wilson Witzel. Chama a Márcia. E não sou o Crivella, hein? Por favor, candidata Márcia, se aproxime. O tema é combate à corrupção. Eu peço silêncio na plateia, por favor, para a gente ouvir a pergunta e as pessoas de casa também poderem ouvir. 30 segundos, candidato. Bom, entrar no tema que estava se tratando aqui agora, eu apresentei uma proposta, acho que desse episódios todos que a gente viu acontecendo pelo Brasil, os nossos sistemas de controle, obviamente, se mostraram absolutamente ineficientes, né? A gente viu isso acontecendo em diferentes níveis de governo. Eu propus a criação de uma Secretaria de Integridade Pública, queria saber quais são suas propostas, num eventual governo seu, se eleita, para tratar da questão da corrupção. Candidato Eduardo Paes. Sabe o que eu fiquei pensando agora, com todo respeito? Na festa dos guardanapos. Eu queria até lastimar a ausência do Garotinho, porque ele fazia muita festa com essa... brincava muito, né, com o senhor diante dessa história da farra dos guardanapos. E lastima, aliás, lastimando que a nossa democracia é um pouco precária, os outros partidos menores não têm chance de participar dos debates. Eu sempre lastimo a falta de outros candidatos. Mas aqui eu estou lembrando disso porque essa farra dos guardanapos, ela ficou no imaginário popular como sendo o emblema, o verdadeiro símbolo da corrupção do PMDB, hoje MDB. E, enfim, não tenho como não dizer da sua participação nisso, da participação de outros candidatos que estão sempre trocando de colo em colo, enfim, indo para o outro partido que possa fazer com que tudo fique um pouco mais limpo. Aqui a gente tem, além de tudo, a situação terrível dos golpistas, né? O senhor faz parte disso, infelizmente, é um dos traidores de Lula e de Dilma. É uma pena que isso tenha acontecido porque o presidente Lula e a presidenta Dilma investiram muito no Rio de Janeiro, têm muito amor, muito carinho pelo Rio de Janeiro, como eu tenho, como todo mundo que está aqui, todo mundo que está nos assistindo também tem. Nós vamos investir num enfrentamento lúcido e claro contra a corrupção no nosso governo. Olha, essa saudade sua do Garotinho mostra que a senhora gosta mesmo do presidiário, né? Mas, olha, o que a gente vai fazer, entrando no tema da Secretaria de Integridade Pública, vamos criar uma secretaria. O que aconteceu no Brasil? A gente viu, você tem sistemas de controle municipal, controladorias municipais, controladorias estaduais, controladorias federais, você tem TCU, TCM, TCE, e a verdade é que vários desses episódios, nos diferentes níveis de governo, não estou acusando aqui A, B ou C, né, passaram, até que veio a Lava Jato, despercebidos. Nós vamos introduzir essa secretaria.
Vamos usar alguns modelos propostos das 10 medidas contra a corrupção, por exemplo, o teste de integridade, né? Esse é um modelo importante. Né? Vamos fazer com que aqueles agentes públicos designados para a função de comando, né, para que eles tenham permanentemente a sua vida investigada, e aí não é a sua declaração de imposto de renda, não são as questões formais, ficha limpa, não, é um modo de vida. Se vive numa casa grande, se vive viajando muito, se vive em festas, esse é um papel importante que a Secretaria de Integridade vai cumprir no meu governo. O senhor foi grosseiro. Tem muita gente que é presidiária e é inocente. E tem muita gente que é bandida por favor, e na tá plateia. aqui fora. Inclusive, o senhor, a qualquer momento, sei lá, pode acontecer alguma coisa triste também na sua vida nesse sentido. No Brasil, a gente sabe, né, gente? No Brasil, o pessoal que está em casa sabe. No Brasil, hoje em dia, basta você ter inimigos ou pessoas que não gostem de você, ou você concorrer a um cargo político, que você pode ser injustiçado. Não quer dizer que a pessoa esteja presa e ela seja, enfim, uma bandida, uma criminosa. Ela pode ser inocente e estar presa. Isso acontece, não é só no Brasil, em muitos lugares. Então, eu sugeriria que o senhor não falasse mais isso, assim, porque fica um pouco grosseiro. Bom, nós vamos enfrentar a corrupção de uma maneira muito inteligente, com procedimentos licitatórios e, sobretudo, vamos lutar para que as empresas não sejam punidas e o emprego das pessoas seja garantido. Quem cometer crimes deve ser punido. Okay, agora, as empresas o seu e o tempo emprego acabou. não pode. Muito obrigada. Peço aos dois candidatos que voltem para os seus lugares. O candidato Eduardo Paes pediu direito de resposta. Esse direito foi negado. O candidato Índio da Costa também pediu direito de resposta. Também foi negado. Vamos seguir aqui com o nosso debate. Agora peço ao candidato Wilson Witzel que se aproxime para fazer a pergunta. Obrigatoriamente tem que perguntar ao candidato Pedro Fernandes para que todos possam responder a uma pergunta nesse bloco. Então peço que os senhores se posicionem aqui no púlpito e eu vou sortear. O nosso tema agora é segurança. Candidato Wilson Witzel, sua pergunta. Pedro, você falou aqui recentemente que vai adotar o reconhecimento facial e muito fico feliz de você estar falando isso, porque eu já tinha externado que essa faz parte do meu programa de governo e da minha proposta para a segurança pública. Nós sabemos também que hoje existe um grande problema com o uso de fuzis nas comunidades. Como você vê a possibilidade da polícia agir em relação a esses fuzis que estão nas comunidades? Olha, candidato, só complementando, não adianta fazer só o software de reconhecimento facial. Tem que entrar o de placa também para a gente fazer o monitoramento do roubo de carro e de roubo de carga, que é um câncer que vem acontecendo no Rio de Janeiro, que passa o custo com segurança, com escolta armada, para o consumidor final. Então a gente precisa avançar nisso imediatamente para poder reduzir esse custo do Rio de Janeiro, que acontece por conta das péssimas condições de segurança pública no estado do Rio de Janeiro. Olha, a polícia tem que agir de forma enérgica, quando tiver que ser, com inteligência, tecnologia e planejamento. Não adianta pensar que vai ser com tiro, porrada e bomba que a gente vai resolver todos os problemas. Não vai ser apontando canhão para cada canto das comunidades do Rio de Janeiro que a gente vai reduzir os índices de criminalidade. Como eu falei, os principais bandidos estão nas áreas mais nobres da cidade do Rio de Janeiro. E é lá que a gente tem que priorizar esse tipo de ação para lastrear como está sendo lavado o dinheiro do crime organizado, mas, ao mesmo tempo, investir em inteligência, fortalecer as nossas polícias para que a gente possa, com planejamento, fazer as ações para prender dos mais altos aos mais baixos integrantes do crime organizado no Rio de Janeiro. O Estado precisa se fazer presente. Hoje, a milícia, que é um outro câncer que tem na segurança pública do Estado do Rio de Janeiro, ela age por ausência do Estado, porque não está lá fiscalizando, combatendo a criminalidade. E, acima de tudo, você pergunta para qualquer dona de casa numa área de milícia, todo mundo sabe quem são os milicianos, só a polícia que não sabe ou que é conivente. E é isso que a gente vai mudar. Olha, Pedro, no meu governo, a Polícia Civil vai ser independente. Por isso eu estou extinguindo a Secretaria de Segurança Pública, que é para despolitizar a nossa polícia. A Polícia Civil vai ser independente para agir e aí não vai ter problema, porque existem muitas pessoas que estão no poder hoje que são milicianos e estão envolvidos com partidos políticos de gente que está hoje querendo o poder do Estado do Rio de Janeiro. Nós vamos ter uma Polícia Civil investigativa. Eu quero dizer para você que mora na comunidade, nós vamos abrir as ruas nas comunidades no programa Comunidade Cidade. Eu vou te dar dignidade. Eu nasci também numa família humilde, eu vivi em comunidade no interior de São Paulo e sei o que é viver sob o jugo de pessoas que estão dentro da comunidade
roubando, assaltando, estuprando, e nós vamos tirar essas pessoas daí através de investigação séria, e no meu governo a nossa polícia não vai ter dúvida, bandido de fuzil vai ser abatido. Olha, candidato, além de repor o efetivo, como eu disse, a gente perde 1.500 policiais militares e 1.000 policiais civis por ano, a gente tem que avançar para dar condições de trabalho para esses policiais trabalharem dignamente. Além disso, eu vou colocar um gestor de segurança pública, especialista em segurança pública, para comandar a segurança pública do Estado do Rio de Janeiro. Eu vou dar um exemplo, porque eu falo mais uma vez que o problema da segurança pública também é de gestão. Você tem 500 policiais militares que deveriam estar nas ruas protegendo a população e hoje funciona, serve como chofer, como motorista de oficial na PM. Mas 450 policiais militares estão nos ranchos dos batalhões fazendo comida quando deveriam estar nas ruas protegendo a população. O salário médio do cozinheiro da PM é de R$7.000. R$7.000 que a gente paga um policial para poder estar fazendo comida quando deveriam estar nas ruas protegendo a população. Outras centenas de policiais varrendo os chãos dos quartéis. A gente precisa mudar isso. 2.200 policiais cedidos a outros órgãos. No meu governo, o policial vai estar na rua protegendo a população e não fazendo os blitzes de caça-níquel. Candidato Pedro Fernandes, pode voltar para o seu lugar. Peço ao candidato Wilson Witzel que continue aqui. É a sua vez de responder agora a pergunta do candidato Romário, que é o último a fazer a pergunta obrigatoriamente ao candidato Wilson Witzel, que é o único que ainda não respondeu. Então, pode se aproximar aqui, por favor, candidato Romário. E o tema da pergunta vai ser desemprego. O senhor tem 30 segundos, nosso tema é desemprego. Bem, candidato, nós sabemos que hoje nós temos mais de 1.300.000 desempregados no Estado. E isso é uma coisa muito triste. O Estado perde muita coisa com isso. Eu queria saber de você qual é o seu plano direto, do seu plano de governo para resolver esse problema. Candidato, eu estudei em escola pública a minha vida inteira. Faculdade, eu fiz faculdade particular e trabalhei durante o dia. A minha primeira escola foi de topografia. E na topografia eu fui trabalhar na construção civil em São Paulo, em construção de estradas. A construção civil é a principal empresa que emprega no estado do Rio de Janeiro e no Brasil como um todo. E em função da corrupção, em função do desgoverno, as obras municipais, a gente pega a Avenida Brasil ali paralisada, totalmente parada, a gente pega obras do arco metropolitano, nível estadual e nível federal, paralisadas. A paralisação dessas obras em razão da corrupção que atingiu o estado do Rio de Janeiro, o governo federal, o governo municipal, o secretário de obra preso, isso gerou esse desemprego gigantesco. Eu tenho andado nas ruas do Rio de Janeiro e as pessoas que hoje estão como camelô são empregados da construção civil. Então, nós precisamos retomar essas obras. Como governador, eu vou fazer um trabalho de abertura para investimentos, as obras de infraestrutura no Estado, para terminar o arco metropolitano, para terminar a Via Light de Queimados até Madureira. Nós vamos também propor a substituição dos BRTs por metrô de superfície, o que vai gerar muito emprego no Estado do Rio de Janeiro. Nesses 4 anos, nós calculamos que podemos investir mais de 100 bilhões de reais no nosso Estado e reduzir sensivelmente esse desemprego, para devolver de novo para o trabalhador o salário dele. Realmente, na construção civil e de serviços são as áreas que mais tivemos desemprego nesses últimos anos. Tanto é que nós temos aí mais de 40.000 empresas fechadas nos últimos 4 anos no Estado e realmente é uma coisa complexa que nós estamos passando no Estado. Nós temos também, para incentivar grandes obras que podem devolver o emprego às pessoas, como o Comperge, como o Porto do Açu, Angra 3, e no meu governo a gente vai fazer uma estratégia para que a gente possa dar celeridade e, junto com o governo federal, inclusive com a Petrobras, no caso da Comperge, para a gente poder abrir a possibilidade dessas pessoas voltarem a trabalhar e definitivamente diminuir esse número absurdo que nós temos de desemprego e que, infelizmente, o desemprego faz com que as pessoas, inclusive, podem até caminhar para o outro lado da vida. Mário, eu vou dizer claramente para você como que nós vamos fazer exatamente isso que você acabou de dizer. Nós vamos, junto ao governo federal, fazer uma proposta de um novo modelo econômico para poder atrair investimentos de infraestrutura para o estado do Rio de Janeiro.
Eu tenho dito que o programa Rio nos Trilhos, que eu quero desenvolver, e também para o programa para a criação do Porto de Águas Profundas de Maricá, para a criação do Porto de Seropédica, um grande aeroporto de cargas de Seropédica, nós vamos precisar atrair investimentos. E os nossos contratos precisam ser de longo prazo, porque os contratos que hoje existem de 25 anos são contratos que favorecem adaptadas para o sistema de corrupção, pegam dinheiro do BNDES e isso encarece o preço das passagens. Nós vamos fazer a reconcessão da supervia, das barcas, com contratos de 70 anos para facilitar que empresas que tenham capital próprio, não peguem dinheiro do BNDES, possam investir. Nós vamos reduzir o custo das passagens e vamos gerar mais oportunidade de emprego e mais oportunidade de geração de renda no nosso Estado. O Rio de Janeiro precisa de um grande advogado e não de um economista. Nós voltamos daqui a pouco, então, com o debate para os candidatos fazem perguntas sobre os temas que quiserem. Até já.